I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu treinador. E como sou eu treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje está comigo o Mister Pedro Lomba do Canelas. Mister, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos então falar aqui um bocadinho de futebol e um bocadinho daquilo que é o seu percurso. Ok, viva Rafael, eu é que agradeço este convite e espero poder, com a minha partilha, com as minhas experiências, também agarrar as pessoas um bocadinho a esta entrevista ou esta conversa, esta resenha de futebol que vamos ter aqui um bocadinho e que também possa servir de partilha para todos os outros treinadores. Mister, estive a verificar um bocadinho do seu percurso e reparei que geralmente passou por equipas, vamos chamar modestas, nunca passou, se não estou em erro, sequer por uma equipa mesmo em formação de contexto de segunda liga ou primeira liga. Minha pergunta é, tendo só passado por esses contextos, como é que consegue chegar a este patamar? Ou como é que acredita que chegou a este patamar? Pergunta pertinente. Eu não acho que o patamar seja alto, mas é um bom patamar. Não quero desvalorizar aquilo que foi a minha luta. Penso que essencialmente, primeiro foi a paixão, acho que está inerente a tudo. Está inerente a quem tem sucesso. Podemos pegar isto em jogadores e em treinadores, a conversa vai bater sempre na mesma, mas é muita paixão que nos leva às vezes a conseguir ter pensamentos e lutar de uma forma fora do normal, que aquilo que fazemos se calhar às vezes em outras eh, áreas da nossa vida. A paixão leva-nos a mover montanhas, como se costuma dizer. E acho que esse é o ponto de partida. A minha paixão pelo jogo, a minha paixão pelo treino, essencialmente a minha paixão por liderar seres humanos. Neste caso, estaremos a falar de jogadores, mas antes do jogador está sempre o homem, o ser humano. Aqui falaremos de homem, poderia haver ser mulheres, mas no meu caso, até o dia 2, por acaso na formação já treinei uma menina, por isso gosto de falar de ser humanos. E agora, indo mais àquilo que é o futebol, essencialmente, com muitos erros e a cometer muitos erros, com muitas derrotas à mistura, eu acho que porque é uma pergunta pertinente para responder. Eu acredito que se a fizesse a ti ia ser difícil, se estivesses neste patamar. Mas acredito muito, primeiro, muita paixão. Trabalho, eu não gosto de ter muito trabalho, porque se trabalhar, trabalhamos todos. Venha quem vier, cada qual à sua maneira, trabalhar, trabalhamos todos. É inerente. É muita paixão. Depois penso que aquilo que me trouxe aqui, e realmente é uma verdade, eu não tenho. Estou agora com um empresário que até é um amigo meu, nunca tive um empresário até entrar na Liga 3. Não sou ninguém muito conhecido, não fui jogador de um alto nível, e acredito que cheguei aqui essencialmente muito, vou voltar a repetir, por essa paixão, mas depois muito por criar uma ideia daquilo que eu queria para o meu jogar. E estávamos fartos de falar nisto, e acredito que em muitas situações dessas toda a gente fala disto, só que depois fica muito vago para quem está a ouvir. E a forma que eu melhor posso partilhar nisto é: todos vamos aprender nos cursos, ou nas formações que vamos, temos de ter um modelo de jogo, uma ideia de jogo, e todos a formamos. Isto vai nos acontecer a todos. Tu também, Rafael, sei que és treinador e já o fizeste e o fazes. Eh, mas atenção, mas estamos a formar uma ideia que nós acreditamos ou uma ideia que estamos a copiar e não a sentimos. Eu acho sem dúvida, que a minha também foi formada muito a copiar isto do quê? A copiar daquilo que eu me identifico, aquilo que eu penso sobre o futebol, como é que este treinador faz. Aí adoro este treinador, como se fosse um ponto de partida. Mas também gosto da parte deste treinador, como se fosse um ponto de partida. Mas depois tentares ir buscar aquilo que tu queres e seres fiel a isto. Eu perdi muitas vezes a ser fiel àquilo que eu queria passar às minhas equipas. E não vamos já entrar em detalhes se é o sair a jogar, se é construir das trás, não é isso. É aqueles valores macro. Como é que tu entendes o futebol? Eu passando muito já e adiantando já uma das perguntas que calhar que ias fazer, eu desde a primeira equipa, e posso dizer-lo isto vai ser público, por isso estou à vontade de fazê-lo isto, desde que sou treinador de formação, equipas distrital, Campeonato de Portugal e Liga 3, não jogando da mesma forma em todos, tendo tido
umas com mais posse, outras com menos posse, outras mais fortes na transição, outras. Seja, há coisas que foram inerentes a elas todas e estão, que é muito, é isso, que é a minha paixão, que é a minha liderança. Que eles sabem, quem trabalhou comigo, por exemplo, passando isto, foi algo que eu construí sempre para as minhas equipas, foi que eu não gosto de esperar por ninguém. Eu gosto de ir buscar, ou seja, aqui entra logo uma ideia muito do meu jogar, que eu tenho um pressing constante, tenho um pressing alto, se quiseres entender desta forma. Acabo por criar sempre pressão às outras equipas. Agora, se o bloco é mais baixo, menos baixo, tem muitas vezes a ver com o adversário. O Guardiola dizia há dias, numa entrevista, perguntavam como é que nos poderia dizer que a sua equipa joga? E ele disse, se tu me disseres que adversário é que eu vou jogar, eu digo como é que a minha equipa joga. E é um bocadinho isto, não é? Se me perguntares a mim, isto indo ao que tu querias, e já estou fora da pergunta que me fizeste, mas eu disse que ia acontecer Tranquilo. isto comigo, eu sou assim, eh, que é, eu sempre quero pressionar alto. Ou seja, eu sempre quero ir buscar o adversário. Ok? Eu não quero deixar pensar. Esta é uma ideia macro que eu levei, que eu fui sempre constante em todas as equipas. Agora, há equipas que me conseguem desmontar a minha pressão, que me obrigam a baixar o bloco, há outras que me conseguem. E depois quem vai analisar por fora pode dizer assim, ele aqui jogou de bloco baixo, mas aqui joga sempre de bloco alto. Não, tem muito a ver com o adversário, aquilo que o adversário nos faz. E indo agora, a questão que me fizeste para terminar, acho que serviu o exemplo para terminar. Acho que o que me trouxe aqui foi com os devidos erros, todos vamos cometer erros, e quem não erra não evolui, é impossível. Okay? Quem não se arrisca a falhar também não evolui e não consegue resultados. Isto é uma realidade. Eu nunca fui campeão distrital, e estou aqui. E há muitos treinadores que são campeões distritais e por vezes não passam no Campeonato de Portugal. Conseguiram uma fase de subida com uma equipa modesta, é uma realidade. Se calhar a nível de resultados é o melhor trabalho até agora. Eh, mas nada de Mas, transcendente. Acho mas não sente que as que é pessoas. também um bocado de competência? Não sente que Sim, não sinto. tem. Não sinto. Aí, e vou dizer isto com a maior humildade do mundo, eu não sinto que é um bocado de competência. Tenho a certeza que é competência. Sim, é uma ajuda. É um conjunto de várias situações que acabam por se unir e trazer bons momentos. E esse momento para eles era o que eu falava. O grupo que tinha, os seres humanos que tinha, a diversidade que vivemos, tudo criou um momento especial. Agora, também houve muita competência daquilo que era o jogo jogado, daquilo que era a liderança, ou seja, acredito muito nisto. Para te deixar falar mais um bocadinho, falarmos de outros temas, é isso mesmo. Se eu pudesse ser alguém, como é que saíste de baixo, sem grandes conhecimentos e conseguiste chegar aqui? Eh, Há sempre no caminho, há sempre felicidade, pessoas que olham para ti por uma outra situação, ou que encararam contigo. Isto é preciso também ter esta sorte, se assim a pudermos dizer, mas essencialmente, se for naquilo que a gente controla, foi muito isso, foi muita paixão pelo jogo e acreditar muito na minha ideia, na minha liderança e bater-me nela. Eu fui despedido, já fui despedido, eu não ganhei títulos, então estou aqui. Acho que isto é o melhor exemplo, que às vezes pensa-se que temos que ganhar títulos para chegar aqui. Não, acreditem. Se vocês tiverem algo que vos diferencie, eu não estou a dizer que eu sou diferenciado, mas algo que vos diferencie, seja a liderança, seja a vossa ideia de jogo, e se vocês acreditam muito, sejam fiéis, porque acho que é o caminho que nos pode trazer aqui. Esta é a minha opinião, com as devidas situações que nos vão ocorrer, as experiências que vão ocorrer, as adaptações que vamos ter, que vamos de certeza falar nisso hoje, ao tipo de clube onde estamos, ao tipo de jogadores que temos, mas sempre fiéis àquilo que acreditamos. Eu fiz esta Porque costumo dizer. pergunta. Força, desculpa, isso, desculpa. Força, força. Nada, nada, nada. Não, ia terminar, é o que eu te digo. Pá, peço desculpa, eu falo demais, vou dizer isto em direto, mas tenho esse vício. Acho que falo demais, mas é a paixão. É a tal paixão de falar disto. Quando me perguntam em off e entre amigos, eu costumo dizer, e digo isto aqui em direto e em público, que é, nós vamos ser despedidos de qualquer maneira. Ou vamos, há uma coisa que é certa para nós como treinadores, é que a coisa mais certa é quando assinamos um contrato, estamos a entrar num clube, é que ele vai terminar a qualquer momento. Seja por despedimento, seja porque vamos para melhor, ou seja porque vamos encerrar um ciclo, ele vai terminar. Ok? E depois, indo ao panorama mais negativo, que eu não gosto muito de olhar para ele, que é o ser despedido. A gente mesmo que não seja fiel vai acabar por ser despedida. Então, se a gente vai acabar por ser despedida,
E com inteligência, se as coisas estão a resultar, se a tua ideia tu notas no treino, tu analisas a tua equipa e percebes, espera aí, não estou a ter o resultado final que é a vitória, mas eu estou mais próximo da vitória porque as coisas estão a acontecer. Então, mantém-te fiel que as coisas vão acontecer. Foi isso que me aconteceu e, graças a Deus, estou aqui na Liga 13 hoje em dia e espero ainda conseguir conquistar mais os patamares. Eu fiz esta pergunta porque eu vejo vantagens, por exemplo, em ambas estas situações, tanto começar numa formação, se calhar com um clube teoricamente melhor, ou começar a formação lá em baixo em clubes mais modestos. Porquê? Porque geralmente em clubes mais modestos, se fores bom, sobes muito mais rápido. No entanto, até podes ser melhor do que outros num clube maior, mas provavelmente vais aprender muito mais porque vais ter, teoricamente, pessoas com muito mais competência, muito melhores organizadas. Por isso é que eu fiz esta pergunta e pronto, gostava de saber qual é que era a sua experiência, perceber como é que tinha chegado até esse patamar, porque não acredito que seja muito fácil a começar, principalmente nesses clubes. E Sim, desde já dou-lhe meus parabéns, como é óbvio. Mister, vamos obrigado. então agora bater um bocadinho no seu modelo de jogo. Eu vi dois jogos da sua equipa, frente ao Braga B e frente ao Bianense. Não tive a oportunidade agora de ver contra o Barzinho. Frente ao Braga, vamos começar um bocadinho pelas bolas paradas. Reparei que sofreu dois golos ao segundo posto e até podia ter sofrido um terceiro. Acredita que é uma lacuna da sua equipa ou foi algo momentâneo naquele jogo em consequência do adversário? Eh, Estou a sorrir, sabes porquê? E tu que és treinador e quem vai ser treinador vai ser muito engraçado a ver. Eu até esse jogo não tinha um golo sofrido de bola parada. E já tinha 6 marcados de bola parada. E elogiávamos interior, no interior, no nosso seio, nas nossas análises, conversas entre treinadores, jogadores e tudo. E nós, equipa técnica, elogiávamos muito isso que ainda não tínhamos sofrido bola parada. E sofremos ao fim de muitas jornadas. Quando tivemos em Taça de Portugal com duas equipas, uma de segunda liga e outra de primeira liga, com outras equipas até muito mais fortes que o Braga, e fomos acabar por sofrer num jogo que não estávamos nada à espera, porque também fomos sofrer contra uma equipa que não era nada forte nas bolas paradas. Ou seja, que não tinha golos marcados de bola parada, ou seja, isto é o futebol. E vai um bocadinho ao que falámos da ideia de chegar aqui. E agora pôs tudo em causa. Não, ficámos tranquilos. Sentimos porque era um momento em que precisávamos de pontos e fomos perder da maneira, podíamos perder de muitas outras maneiras, porque sabemos as nossas debilidades, temos muita consciência das nossas debilidades, isso é muito importante, temos muita consciência, mas essa não era uma delas. Se eu tivesse de pôr, como eu vou perder um jogo, ainda agora, para os próximos jogos, digo, como é que o Mister pode perder um jogo? A bola parada vai vir em outro. Porque continuámos, foi esse jogo, continuámos fortíssimos, nunca mais, Pois, até a perda de duelos, porque depois na análise, mesmo nos jogos seguidos, não tivemos mais perda de duelos, estás a perceber? Mesmo agora levámos com o Barzinho, que é muito mais forte que o Braga, na bola parada, aliás fizemos nós de bola parada mais uma vez e não sofremos. fiz Ou esta seja, acho pergunta que porque eu é só vi esse. esses dois jogos, percebe? Daí ter Claro, não, mas perguntado. sim, eu percebo-te, e isto acontece, isto até é bom, esta pergunta tua análise, e nós também, quando estamos a analisar adversários, cuidado às vezes só o que analisamos, não é? Exato. Pode, epá, eles, não é? E eu digo isto muito quem trabalha comigo, atenção, existe padrão nisso, epá, esta equipa é muito fraca no controle da profundidade, mas viste isso onde? Num jogo? Dois? Temos que encontrar mais padrão, percebes onde eu quero chegar? Não, não vamos já acreditar nisto. É Claro. um bocadinho isto, estou a dizer isto, não sei se isto vai ser visto antes até no meu próximo jogo, é igual, seja do próximo, seja do futuro. Se acreditarem que nós vamos ser, que nos vão explorar na bola parada, para nós acaba por, isso serviu para acordarmos, obviamente, mas acredita que fizemos tudo normal como tínhamos feito até ali. Percebemos que foi um momento, eh, foi falha também no momento, se repara que lá está, não analisaste outros jogos, naquele momento por alterações na equipa. Quem entrou naquela posição foi outra. Tentámos ajustar de forma diferente, que não acontecia, mas em partilha com os jogadores. Eu faço muito isso, bola parada. E aconteceu. Ok, Foi um ok. momento. E são os dois únicos golos de bola parada que a gente. Não, mentira. Temos um contra o FAF. Já depois de estar a ganhar 3-0, já podemos levar aqui um bocadinho para o facilitar. E é uma segunda bola, não é uma bola direta, percebes? Não é uma batida e feito, é uma segunda Não, bola. Ou eu seja, fiz a temos questão esses dois porque não contra foram o só os Braga. dois golos, percebe? Não foram só os dois golos. Você tem até outra oportunidade
do Braga, Temos, que até poderia resultar noutro gol. Por isso é sim, que eu perguntei-lhe se tinha sido aquilo momentâneo ou se realmente era um problema da equipa, que já não reparei tanto, por exemplo, contra o Belenenses. sim, não, não é isso que eu estou a dizer. Acho que a resposta está aí. Tirando essa contra Ok, o FAF, já estávamos na frente do marcador, e tu sabes isso também, este treinador há sempre, e até já tínhamos um resultado dilatado, estávamos a ganhar por 3-0, eles acabam por fazer o 3-1. Há sempre, nós sabemos, não é? Somos treinadores e também já fomos jogadores, e há sempre aquele facilitante, como se costuma dizer, na linguagem futebolística, e é uma segunda bola. E depois sofremos estes dois golos, acho que essa é a melhor resposta. Não, não ok. acredito que essa seja uma debilidade da minha equipe. Relativamente às bolas paradas ofensivas, reparei que você coloca muitas vezes dois jogadores na cobrança, tanto em livros como até em pontapés de canto. A minha questão é, eu percebo que seja para não dar logo a conhecer como é que vai ser batida a bola, ok? Mas a pergunta que eu faço é, isso não pode tirar, por exemplo, um jogador do equilíbrio ou um jogador no ataque à bola? Não sente que isso não é uma preocupação sua? Acha que tira mais vantagem na mesma em colocar dois cobradores? Eh, Podes ir por. Eu posso tudo dizer aqui, sou muito aberto, mas depois fica ao critério depois também de quem ouvir aquilo que eu te dizia até em off, não é? Vens aqui, falas um bocadinho de ti, depois as pessoas podem aproveitar as suas palavras, mas essa é que é a realidade. Eh, a primeira intenção, são duas intenções, eu não gosto de ser da primeira nem a segunda. Há duas intenções maiores, ou majorais neste sentido, que é Ok, eh, ter a hipótese de uma batida aberta ou de uma batida fechada, porque gosto de a explorar, e nunca dar a perceber ao adversário onde é que eu o vou explorar. E porque tendo lá dois batedores, posso jogar sempre com uma situação. Se tu, como adversário, tiras mais alguém de dentro para me vir fechar esses dois batedores, porque se me metes só um para esses dois, estás numa inferioridade 2 para um e eu posso trabalhar algo curto, que está trabalhado, obviamente. Se tu metes lá dois, ok, eu já tenho uma igualdade numérica, já poderei não optar pelo curto, mas já tirei alguém ou do equilíbrio, isto falando do adversário, ou do lado de dentro, como costumamos dizer, da zona de defesa. Estas são as, as duas grandes intenções de ter os dois batedores, ok? Porque eu podia, só vou lá, quero bater aberto, mas se tu vais meter como um batedor, vamos aqui um canto do lado direito, quem ataca, não é? Eu estou a atacar um canto do meu lado direito, lado esquerdo do adversário. Se eu meter um pé direito, só a bater, só há uma hipótese, independentemente se é o primeiro ou o segundo, só há uma hipótese, que é uma bola aberta, certo? Só há correto. esta hipótese. Mesmo quem vai defender já vai pôr uma linha totalmente diferente. Se eu tiver lá dois batedores, ok? Mesmo que seja depois com um toque curto, ou ir lá diretamente, mesmo que os dois conseguimos fazer isso, eu até simulações já fiz com os dois batedores no canto. Simular que vai bater fechado e o outro simular, a linha mexe e quem vai bater está muito próximo ao aberto, por exemplo. Sabes? Eu não tenho problema dizer isso porque depois jogo muito estrategicamente com o adversário, com a forma como ele defende, que zonas ele fecha, e tento sempre procurar o adversário. Isto é normal, não é? Procuro o adversário, procuro. Por exemplo, vou jogar contra este adversário, vou analisar todas as bolas paradas que ultimamente têm acontecido e perceber quando esse adversário que eu vou jogar tem alguma equipa que mete dois batedores, o que é que ele faz? Como é que ele se comporta? Se ele mete só um e arrisca ficar de um para dois, já é um indicador para mim, se eu quiser trabalhar uma bola curta. Entendes? Se ele tira dois, se ele mete dois para os meus dois batedores, perceber de onde é que ele tira, se posso explorar ou não. Ok, Posso muitas vezes até eles tirar um dois ou não, eu nem ir explorar nada daquilo porque percebi que há outra zona que eu nem preciso de estar a jogar com o que ele mexeu. Porque já está lá o espaço que eu pretendo ou não. Entendes? Sabes? Por exemplo, eu vou te dizer, e para a época, o meu padrão, logo, que eu nunca trabalho na pré-época, nunca trabalho para o adversário, mesmo conhecendo o adversário, e mesmo durante o jogo de treino, olhando para a estrutura deles, eu não mexo na minha, trabalho o meu padrão, sempre a nossa ideia, sempre o nosso padrão, sempre a nossa ideia. Agora, quando estamos em competição, trabalhamos estrategicamente. ok. E o nosso padrão, mesmo de pré-época, era com dois batedores.
Percebes? O que eu arrisco muitas vezes, e isso agora depois o adversário nunca vai saber porque não sabe aquilo que eu penso, como eu também não vou saber do adversário, é também a análise do adversário. Se eu sinto que o adversário é muito forte na transição, posso optar por ter menos um homem dentro e ter dois à entrada para, para correr menos risco nessa possível transição, entendes? Como se Uhum. achar que o adversário mete muita gente numa linha muito baixa e depois não é muito forte na transição, eh, Ou começam a arrisco só atacar. um homem, arrisco só um homem à entrada da área e outro na cobertura, percebes? E meto, Ok, e meto seis a atacar, percebes? É isso. ok, ok, mister. Falando um bocadinho então agora de estruturas, eu reparei, por exemplo, e aqui corrija-me se eu estiver errado, frente ao Braga, penso que chegou perto de um 3-4-3, contra o Belenenses Verdade? foi mais perto de um 3-4-1-2, com o Luan muitas vezes ali na zona mais, um bocadinho mais avançada, de 10. A minha pergunta é, você varia essa formação em consequência do adversário ou varia em consequência daquilo que é a sua equipe? Se é que você acredita que existe esta variação. É exatamente isso. E tu és treinador e sei que gostas muito de futebol. Já entrevistaste aqui muita gente interessante que fala do jogo e era aí que eu queria chegar. A nossa ideia, zonas a explorar, ideias base, padrão, são sempre iguais independentemente da estrutura. Ok? Agora, há uma estrutura que é semelhante às minhas equipas nos últimos 5, 6, desde a distrital, que é os três defesas. Neste momento, pela equipa que tenho, pode chamar três centrais, aceito. Noutras alturas não aceitava porque eu, por exemplo, no Praense e no Loutano, eu jogava com meio defensivo, a central do meio, se quiseres dizer, quer numa equipa, quer noutra. E os meus centrais de corredor, como eu chamo centrais de corredor, até eram laterais, ok? Laterais daquela linha de quatro. Por exemplo, seja, eu gostava, e é esta tal adaptação que vinha falando atrás. Eu chamava os meus três defesas, neste caso, ok? Neste momento, e cheguei agora, se gosto muito desses três, gosto. Pela forma, pelo aquilo que eu tento provocar as outras equipas, como quero estar em segunda fase, ou muitas vezes como quero construir, sinto que quer os desequilíbrios que provoco, quer o equilíbrio que consigo dar com esta estrutura, eh, é- e conseguir dar a largura máxima sempre, poderia dar de outras formas, tem sido uma constante. Depois, naquilo que é o ataque, aqui eu tento sempre manter. Não digo que amanhã, se no plantel onde eu estiver, se entrar agora a meio, não constituir e não conseguir e achar que não tenho condições para jogar a 3 ou a equipa não se adapta, eu jogo com uma linha de 4 fácil. É igual. Ok? Isso não é um problema para mim. Agora, identifico-me com isto. Por isso, tudo que eu te disse. Pelas, pelos padrões ofensivos que eu quero dar, pela mobilidade e permutas que quero criar, que zonas quero ocupar, permite ter sempre este equilíbrio e ter sempre uma largura máxima, mesmo em zonas altas ofensivas. Percebes? Pronto. Agora, quanto à pergunta que tu fizeste, realmente e acertaste. Eu contra o Braga joguei no 3, vamos ser titulares. Eu gosto de ter 3 porque eu só formo linha de 5 se o adversário mesmo me conseguir encostar, porque senão eu formo linha de 4 e não parece. Normalmente os meus alas saltam sempre numa pressão do seu lado da bola e fecham do lado contrário. Por isso, ou é uma linha 3 muitas vezes, quando estamos nós com bola e na perda estamos com linha 3. Quando estamos em organização defensiva, raramente estamos em linha de 5, estamos em linha de 4. Pode acontecer estarmos em linha de 5 quando o adversário realmente é competente e empurra-nos e obriga-nos ali a estar. Isto acontece, é pessoal, também estamos preparados para isso. Não é a nossa intenção, não é a minha intenção, de ideia de jogo, jogar a uma linha de 5, nunca. Uh, mas às vezes o adversário obriga-me a isso. Quanto a esses dois jogos, voltando, joguei assim, porque primeiro, antes de falar do adversário, falar da minha equipa, a dar. Eu estou num plantel e eu olho, isto para chegarmos ao 3-4-3, 3-5-2, posso jogar no 3-3-1-2-2, posso jogar em Uhum. 3-2-2-1, ou seja, eu vou sempre olhar para o plantel e quem são os meus melhores jogadores? Qual é a melhor qualidade que eu tenho individualmente nesta equipe? Okay? E dentro disto, e dentro daquilo que eu gosto, o que é que eu consigo fazer? Okay? Ponto número 1.
E isso, se fores a este ano, pela equipa que tenho jogado muito mais em 3-2-1-2, se quiseres, eh, tirando os alas, pronto, mas pronto, ok, ou o I5, mas jogando com um duplo pivô, um médio de rupturas e não um médio ofensivo regista, mais um médio de rupturas, para aproveitar os espaços dos dois pontas. Tenho jogado muito assim. Mas por situações de forma, ou já estruturei, principalmente contra o Braga. Eu já os contra o Braga joguei em 3-4-3. Tinha a ver com o Braga, essencialmente. A dificuldade que eles tinham de fechar certas zonas, também não vou estar aqui a entregar o Braga, nem a entregar aquilo que pensámos, e aquilo que podíamos ganhar com esse 9 fixo eh, nessa posição. Entendes? Foi por isso que isso. Joguei duas vezes este ano em 3-4-3, foi contra o Braga, só. De resto, joguei sempre em 3-5-2, se quisermos assim falar, com variações naquilo que é o posicionamento dos médios. Já joguei com um meio defensivo e dois médios interiores, como já joguei com um duplo pivô e um meio de rupturas. E depois na construção, isto vai variando muito. Falaste bem do Luá, por exemplo, aí no jogo do Pianense, podemos falar isso, naquilo que era a nossa construção. Nós colávamos o Luá como um 9, sendo um médio, colávamos como um 9 para segurar a linha e tentar ir buscar outros espaços. E depois, se o espaço ficasse criado, então ele podia ir buscar esse espaço para receber numa zona morta entre linhas, como se gosta de falar, entre as linhas do adversário, para poder acelerar. Ou então, se fosse o avançado, ele estava nessa posição, se o avançado quisesse dar essa solução nessa zona livre, ele poder romper nas costas dele. Estás a perceber? Esta era uma das intenções. Ok. Na perda de bola, ele baixaria logo para fechar uma zona 6. Ok. Basicamente foi isso que viste. Contra o Braga, como percebemos que o Braga, apesar de jogar num 4-3-3 ou 4-4-2 em estrutura, sempre que tem bola, em dinâmica, ele estrutura sempre em 3-4-3. Sempre. Ok? Ok. E fica a dois médios. E como ficava a dois médios, eu percebia que eu com dois médios conseguia controlar o pelo central. E onde os podia aleijar, podia ser a ter um avançado, ok? Assegurar esta linha defensiva para me permitir que os entrelinhas ganhassem espaços e usar com o avançado interior e com o ala, tendo ali o 9 a fixar a linha, tendo o outro avançado interior, eu chamo avançado interior, os meus são avançados, se tivessem outras características poderia chamar a extremo, chamarei avançado interior, tens ali o 9 para assegurar a linha, tinhas o avançado interior e o ala alto, criava aqui uma indefinição em quem defendia, percebes? Salto no ala ou fecho entre linhas. Se, vamos dar este exemplo, que era o caso do Braga, que é diferente, também estava a jogar uma linha assim. Se o ala fecha a ala, se o central do corredor me fecha entre linhas, está-me a criar espaço de um para um para o avançado. Esta era a intenção. Ok. Ok. Foi de uma forma Mas estratégica jogar assim. ainda bem que falou nos seus avançados, que a minha pergunta até vai um bocado ao encontro disso. Eu reparei que na sua construção, ou se sentir um bocado de pressão, o guarda-redes vai bater longo, ok? E também reparei que mesmo na construção curta, pelo menos pode ter sido uma impressão minha ou não, mas senti que a equipa não tinha tendência para jogar muitas vezes curto e para sair de forma muito elaborada. Havia cerca de dois, três passos e rapidamente batiam forte na frente para um dos jogadores da frente amortizar a bola ou para procurar peço desculpa, para procurar a profundidade. A minha pergunta é: a sua construção é padrão assim? E se é padrão assim, é em consequência dos três ou dos dois jogadores que têm na frente, que são bastante robustos e que são perfeitamente capazes de jogar de costas para a baliza e que são muito fortes a atacar a profundidade? Eu atacar a profundidade já não concordo tanto. Não somos muito fortes a atacar a profundidade. Somos fortes na progressão e fortes a receber de costas. Éramos essencialmente com o Gabriel Tigrão, que agora acabou por sair, e com o Alex Tanque. Somos muito fortes a receber de costas, obviamente, a receber sob pressão, se é assim que o quiseres entender. E depois eles eram muito fortes os dois. Agora estamos a alterar certas dinâmicas adaptadas ao tipo de jogadores que temos. Eh, mas eles em progressão, não eles no ataque a essa zona. Ok. E depois, respondendo a isso, mais que falar agora propriamente de Canelas, e normal, quiseres conversar comigo, e eu é que agradeço, para também me poder dar a conhecer, ou conhecer não, mas também as pessoas ouvirem um bocadinho de futebol, e é isto que eu te falava da primeira pergunta. Como é que chegaste aqui? E é isto, ok? Acreditares em ti, acreditares na tua ideia,
mas seres inteligente para te adaptares, e eu estou a dizer isto a quem está a ouvir e possa ouvir e queira crescer como treinador, porque eu também já cometi esse erro, ok? De querer impor a minha ideia, independentemente se o jogador tem essa característica ou não. Porque tu pegas, não tens essa, mas eu até te posso montar no fim, eu envio-te, com todo o gosto, eu envio-te a minha equipa do Praiense, do Loutano, e até foram só 6 jogos, mas um bocadinho daquilo que eu já consegui fazer no Salgueiros, e tu vais dizer, espera aí, isto é do mesmo treinador? Porque aí já era totalmente contrário, éramos até elaborados demais, para mim. Até perdíamos tempo demais na primeira fase de construção. Tocávamos, tocávamos, tocávamos. Tem muito a ver com as características dos jogadores que tu podes explorar na frente, ok? Também tem muito a ver com as características dos jogadores que tu tens. E eu não gosto aqui de falar jogador mais fraco ou menos fraco, ou com mais qualidade com bola. Não. Às vezes tu podes ser tecnicamente mais forte que eu, só que a minha personalidade e a minha característica, eu posso me sentir mais confortável em ter a bola sob pressão do que tu, e tu és melhor que eu tecnicamente. Entendes onde eu quero chegar? Ok. E nós temos uma equipa, até pelos estímulos deles anteriores, esta é a realidade, o tipo de futebol que praticaram, mesmo o próprio Canelas, nunca foi uma equipa a ter uma primeira fase muito elaborada. Agora, se nos derem espaço para essa fase elaborada, nós também sabemos jogar. E há uma coisa aqui que é constante. Se forem ver, se forem analisar todos os nossos jogos, e os nossos adversários sabem disso, nós estamos sempre preparados para sair a jogar, para construir. Agora, qual é a intenção disso? Eu aqui começo já a abrir muito do meu jogo, mas a intenção disso, É obviamente, atrair dentre pressão. muitas outras, claro, é atrair pressão. Para libertar o quê? Para libertar o que tu tens. O que é que eu tenho? É exatamente isso que tu analisaste. Se eu tivesse outro tipo de jogador, outro tipo de médio, possivelmente eu teria outro tipo de jogo. Ok. Mister, Mas, agora, eu força, sei, e força. vou terminar, já tenho 2 minutos e meio, termino daqui porque é para ajudar também vocês, treinador. Atenção, isto é só a minha ideia, também ainda não sou nada, mas é a minha partilha, a minha experiência. Que é isto que eu vos digo. Eu não deixei de ter a minha ideia. Eu já tinha uma equipa que elaborava muito mais, tenho agora esta que elabora menos. No entanto, vamos aqui aquilo que eu falava no início, ideia macro, ok? Eu, seja a construir mais, seja a chegar mais rápido a uma zona, o que eu quero essencialmente, na minha ideia macro, na minha ideia, no meu modelo de jogo, que é isto que estamos a conversar, é atrair as primeiras linhas de pressão do adversário para poder me libertar de bola descoberta e poder atacar o adversário claramente de uma forma que possa magoar. Basicamente é isto, que possa ferir. Mais vertical. Mister, continuando então aqui a falar um bocadinho da construção, eu vi que você faz muitas vezes um 2 mais um, ou seja, na sua linha dos três centrais. Geralmente é o Agostinho Carvalho, se não estou em erro, que está um bocadinho mais à frente. Só que eu vejo quando a bola vai ao Agostinho Carvalho, geralmente não tem tanto critério, ou geralmente a bola não vai tanto para ele. A minha pergunta é: o Agostinho Carvalho serve sobretudo como um engodo para o adversário, daquilo que nós falamos sobre atrair pressão, ou a sua equipa tem dificuldades a ligar por dentro? Hum, boa pergunta. Uh, esse homem que eu meto por dentro, normalmente acho que isso vem, ao bocado aí ter essa resposta de outra forma diferente, falando nas equipas anteriores, onde eu disse que tinha 2 médios defensivos a jogar a central de profundidade, que é como eu chamo. Tem muito a ver com isso, com aquilo que eu pretendo na construção, que eles conseguem dar esse update de saber construir naquela zona, têm essa característica, têm essa experiência, e depois também jogam numa zona, quando não temos bola, onde basicamente controlam, dão coberturas e controlam profundidades, e normalmente acabam por ser muito bem-sucedidos. Eu, quando cheguei a esta equipa, tentando trazer um pouco da minha ideia, o Agostinho era alguém muito, muito inteligente naquilo que são os controles da profundidade, é perfeito nisso. É um jogador muito inteligente e é um jogador que tem capacidade. Se fores ver, é o que eu digo, são momentos. Tu viste 2 jogos onde nós estamos a passar talvez a pior fase da época. Acho que percebeste isso, não é? Os resultados não ajudavam. Eh, a forma da equipa, e quando eu falo da forma de confiança, da forma do jogar, não estava na sua melhor forma e não poderás ter encontrado ali. Mas se fores um bocadinho mais atrás, ainda este ano, e até fores agora aqui aos jogadores, e vais encontrar o Agostinho muitas vezes a desbloquear por dentro. Muitas. A rodar por dentro e a acelerar ele.
e logo a conseguir ligar nos alas, a conseguir ligar por entre linhas. O Agostinho faz isso muitas vezes. Também não está a passar a sua melhor fase, é uma verdade. Eh, e é isto, tu necessitas de jogadores. Não está, está um bocadinho também naquilo que é a fotografia da equipa neste momento, que achamos que após a continuar a acreditar, isto ainda à minha carreira, vamos à equipa, acreditar em nós, acreditar no trabalho, nós não mudamos nada. Não ganhámos assim como vemos, ganhámos agora ao Brasil. Mudámos alguma coisa? Não, porque analisámos e o trabalho estava a ser bem feito. Tínhamos ganho dessa forma e não tínhamos ganho à sorte. Então, porque mudar é continuar, é dar confiança, continuar a acreditar no trabalho e as coisas iam acontecer. Ok? Acredito que poderemos agora, com esta vitória, voltar a ter momentos melhores naquilo que é construção, que é aquilo que perguntas, mas basicamente isso. Duas formas. Uma, obviamente, atrair pressão. Se não atrair pressão, quero que ele sirva de ligação e digo ele, neste caso, estás a falar de um central jogar naquela Sim. posição, e que possa ser ele a desbloquear por dentro. Se a minha equipa tem dificuldades a ligar por dentro, eh, poderia dizer que sim, se comparar com outras equipas que eu já treinei e que a ideia era idêntica. Tinham mais facilidade em ligar, ou teriam, eu gostava de dizer, não é facilidade em ligar. Tinham mais conforto em correr esse risco. Quer quem recebia, quer quem entregava. Mas também poderás ter visto dois jogos onde a nossa intenção não era ligar por dentro. Por Ok, dentro era só atrair. Entendes? ok. Sim, Era sim, sim. ligar na linha, porque podemos falá-lo, já são jogos que já passaram, poderemos voltar a jogar contra eles, é uma realidade, seja na fase de subida, seja na fase de manutenção, mas tudo será na altura analisado e até podemos explorar outras coisas mediante também os jogadores que temos. Mas quer no Vianense reparares, eu pus com o Braga, a minha intenção era ligar, era atrair a esses dois e ligar por trás no Alex Tanque e no Tigrão mais direto e a partir daí ter apoios frontais e libertar quer no corredor ou na profundidade. Contra o Vianense, já totalmente contrário. Se reparares, eu pus o Agostinho e os dois, o duplo pivô, alargado como um lateral, já pus os laterais altos. Ok? Para quê? Para atrair as linhas ou atrair gente a esses dois médios. Eu não queria que construíssem, queriam só que eles atraíssem para me libertar no corredor, porque eu sabia que se conseguisse ligar no corredor de bola descoberta, o Vianense ia ter muita dificuldade pela linha de 4, quisesse e pela forma como aquilo que nós analisámos. Eu não gosto muito de estar a falar Claro. dos outros aqui, mas tudo aquilo que nós analisámos, se nós conseguíssemos ter bola descoberta no corredor, íamos conseguir, e aí já não me adianto mais, ou onde não interessa, íamos conseguir ferir muito o adversário. Então, se fores ao Vianense, e aí lá está, a ideia mantém-se a mesma, querer construir, querer atrair o adversário lá, mas de formas diferentes. Tem sempre a ver com aquilo um bocadinho que eu te dizia do Guardiola no início. Como é que o adversário defende? A partir de como o adversário defende, eu posso dizer como é que vou construir ou que zonas eu vou explorar. E isso, que às vezes confundo, ainda hoje falar isso com a minha equipa técnica. Eu jogo em função do adversário ou jogo estrategicamente com o adversário? A segunda, acho eu. Completamente. Porque a ideia macro é construir para atrair linhas de pressão. Se o adversário baixar linhas, também estamos preparados para isso e sabemos o que fazer. Ok. É isto o nosso trabalho. Ou seja, a tua ideia está cá, agora hoje, hoje tens o City para construir e amanhã tens o Atlético de Madrid para construir. Achas que vai ser igual? Não, de todo. Mas tu podes continuar a ser o mesmo treinador. Esta é a minha opinião. Ok. Falando um bocadinho então agora da organização defensiva, você até já referiu e até foi um bom input, que é, gosta de geralmente de pressionar muitas equipes. Às vezes em bloco alto, outras vezes em bloco intermédio. Ok. Frente ao Sim. Braga, esse pelo menos foi aquele um bocadinho que eu vi também. Foi se calhar o vosso melhor jogo, como você também já disse. Mas o que Sim, eu mas não senti são do foi. melhor jogo, e agora deixa-me te interromper, Força. pode estar sempre a falar nisso e não te desculpes. Eu acho que até quando nos analisam, e eu gosto que até seja num mau jogo nosso, porque se encontrares padrão é sinal que se num mau jogo eu tenho padrão, tenho ideia, é que o trabalho está a ser desenvolvido. Ok. Entendes o que eu quis dizer? Sim, sim, sim. Ok. E eu não me importo que Eh, tenha sido dois jogos que não tínhamos estado tão bem ou o resultado não tenha sido bom. Interessa-me é realmente isto. sim. Se encontraste padrão é sinal que alguma coisa está a ser feita ou que trabalho existe, não é?
Curiosamente eram aqueles que estavam os mais próximos disponíveis no YouTube, por isso é que vi esses. Não, 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 tranquilo, tranquilo. Claro que sim. Que eu lhe estava a dizer. O que eu senti geralmente principalmente contra o Braga, foi que quando vocês iam pressionar, geralmente era concedido algum espaço entre linhas. E não há problema se existisse um encurtamento por parte dos defesas centrais e que não deixassem o receptor da bola conseguir rodar. O problema, e aquilo que eu senti, foi que muitas vezes as conseguiram rodar. A minha pergunta é seu padrão ou realmente, outra vez, uma vez mais, foi momentâneo naquele jogo em específico? Não foi momentâneo. Foi uma dificuldade, porque aquilo que eu peço, por vezes, eu também tenho noção disso, posso estar a exigir a mais, de leitura de jogo, às vezes, com todo o respeito pelos jogadores, mas eles sabem disto, e eu não sei ser de outra forma, genuíno, porque eu digo-lhes a eles, posso dizê-lo aqui, se calhar estou a exigir que eles tenham uma capacidade de leitura de jogo, uma capacidade de conhecimento de jogo, que se calhar só se encontra em ligas muito superiores, não é? Eh, a ideia, isto é assim, nós temos, mais uma vez, estrategicamente, formas de abordar o jogo. Essa foi uma falha, mas aí falha, poderemos apontar ao trabalho, poderemos apontar ao momento de jogo, que nós temos, que nós nunca saltamos com o homem, ok? Que nós nunca, nunca gostava de dizer nunca, mas que não temos como ideia principal o nosso central de profundidade ir sempre atrás do avançado ou abafar o avançado, não o temos. Que não queremos criar esse tal buraco entre os dois centrais de corredor, porque se for assim, gajas, e eu penso muitas vezes no meu jogar, como é que eu me faria a mim mesmo dentro daquilo, e é aí que eu vou preparando as minhas ideias. Nós temos como ideia, e muitas vezes em dúvida, e se a bola está descoberta, oferecemos espaço entre linhas. É perigoso? É. Mas pior é levar com ela nas costas que já temos o homem isolado. Não é? Assim ainda conseguimos retardar. Só que também temos um bom trabalho, e isto é trabalhar durante a semana e na pré-época e tudo, que é os meus médios têm um input que sempre que a bola entra nas costas deles, eles largam marcação e rapidamente rodam para a zona da bola. Ok? E nós temos muito, e fica muitas vezes aqui uma zona cinzenta e uma balança. E há jogos que eles estão perfeitos, e são perfeitos, há jogos que a abordagem não foi tão boa. Eu sei disso, o Assué muitas vezes recebeu entre linhas, rodou e alargou. Mas se reparares, como é que eu perdi o jogo? Duas bolas Duas paradas bolas paradas. e não por aí, correto? O Sim, que, sim, o que sim. aí me obriga. Atenção, eu não estive bem aí. O que eu estou a dizer é, não estando bem, a ter que dar, a ter que ter uma despesa, ou a ter que oferecer alguma coisa, ofereço esse espaço e garanto o corredor central e o retirado de profundidade e não me ganharem as costas. E esperar que os meus médios, porque isso temos um espírito fabuloso de equipa, que os meus médios, todos os outros, reajam rápido e venham no auxílio. E o que acontece muito bem com a minha equipa, aí nesse jogo, já não me recordo totalmente se fizemos também isso, mas fazemos isso de uma forma muito, muito boa, que é, se quem fica com espaço para rodar demora mais um bocadinho, já está a levar com o médio. Percebes? E optámos muito por isso. Mas trabalhámos muito sobre a base da bola coberta e da bola descoberta. Ok, Ok? ok. Não, Percebes? nunca tinha conhecido um treinador, por exemplo, com essas ideias. É a primeira vez que eu ouço, por exemplo, não dar a zona entre linhas, o central não sim. sair e ser o médio a ter que rapidamente rodar para apanhar E eu sei que, o e eu adversário. posso dizer isso porque sei que muitos adversários tentam explorar isso. Muito, muito, muito. Fazem muito isso, obviamente analisam, tentam alargar, com extremos, alargar, porque sabem que eu salto os laterais e tentar que os meus centrais se alarguem ao corredor e vir com um avançado entre linhas para me tentar tirar lá o homem, não é? Por exemplo, ok? Ou tentar ligar ali muitas vezes ali, porque como eu crio uma pressão nas primeiras linhas, eu crio uma pressão alta, ok? E eles atraem os médios, porque eu faço aos outros também me fazem a mim. É a maneira como estamos preparados e como a equipa é trabalhada depois para isso. Eles muitas vezes tentam ligar nesse espaço entre a minha linha média e a minha linha defensiva. No jogo, o que aconteceu, e aí já não tem a ver com a referência avançada ou se estivemos mal, o que para mim erramos nesse jogo foi que a minha linha defensiva esteve mal em encurtar linhas, não relativamente ao adversário, mas relativamente à sua equipe.
ok? E houve muito espaço, e detectámos isso, e é algo que temos trabalhado, porque exatamente o que te digo, tem a ver com as características dos meus jogadores. Aquilo que eu te digo, Ok. eu antes, indo atrás, eu dizia que jogava com meio defensivo, que joguei com laterais a centrais de corredor, jogadores muito mais dinâmicos, muito mais vivos, mais rápidos, se assim quiseres entender. E neste momento jogo com três centrais, sempre daqueles centrais de linha de quatro, jogam a 2 a 2, muito fixos, ok? Muito posicionais. Ok. Demora até que tu consigas isto. Agora, uma coisa é eu tentar que eles fazer aquelas coisas que eles não conseguem fazer. Outra coisa é o encurtar linhas. Isso aqui não tem a ver se a tua característica és alto, ou és forte fisicamente, ou és mais rápido, ou és mais lento. Nada. Isso é conhecimento do jogo. Foi um momento que tivemos bom, já corrigimos, mas também eu posso partilhar aqui contigo que muitas vezes, se percebermos que estamos em igualdade numérica ou até inferioridade numérica, oferecemos o espaço entre linhas e retiramos. Ok. É estratégico. Ok. É a estratégia. Muitas das Ok, vezes. Lúcio. E se fores a muitos jogos, vais encontrar isso muitas vezes. Ok. Ia-lhe fazer aqui uma última pergunta, não sobre o seu modelo de jogo, mas de uma forma mais geral sobre a sua equipa técnica. Primeiro, já que estamos a falar de uma Liga 3, gostava de saber qual é que é o contexto, ou seja, quantos elementos é constituído. Uh, e já agora, imagino num cenário teoricamente hipotético, se pudesse adicionar um elemento à sua equipa técnica, qual seria? Não uma pessoa, mas em termos de funções. Olha, responder essa pergunta, no meu contexto atual e na nossa situação atual, eh, poderá não ser a resposta perfeita, mas será a resposta verdadeira. Ok? E isto também para servir para todos aqueles que nos possam ouvir, possam ter esta missão como eu de chegar numa distrital e conseguir chegar aqui até patamares superiores, que é, e eu uso muito esta frase, entre a minha equipa técnica e agora em partilhas com pessoas, que é o contexto é rei. Como é de conhecimento público, e claro, e é fácil de analisar isso, o Canelas não é uma equipa com condições como quase todas as outras Liga 3. Mesmo as que estão a passar mal, mesmo a nível estrutural, estruturas, infraestruturas, nós encontramos equipas até na Distrital com melhores condições estruturais do que o próprio Canelas. É uma equipa sui generis, nesse sentido. Ok? É uma equipa e é um clube que com pouco se faz muito. E que isto também traz aquilo que depois que é a ideia da equipa dentro do campo. Eu sei que ela muitas vezes é associada a outro tipo de situações, mas às vezes também não querem reconhecer que nós, eu falo comigo enquanto treinador, já estou cá há um ano, que somos uma equipa bastante aguerrida e bastante unida. Isso é uma verdade. Querem-nos às vezes continuar a pôr o rótulo de violentos. Isto aqui eu não estou com desculpas nada, porque sentimos isso muitas vezes. Nós fazemos uma entrada e estamos a ver jogos a seguir na Liga 3 de outras equipas, com entradas bem piores, e nas nossas até fazem vídeos, fazem. E das outras não valorizam. E eu percebo isso, não quero. Percebo que o Canelas foi no passado e não vamos fugir disso. Fez para aquilo que foi público, não vale a pena esconder isso e dizer que não existiu, existiu. Mas neste momento estão lá outro tipo de pessoas e outro tipo de jogadores que passaram por outros clubes e não eram nos outros clubes, que é que vão ser agora? E eu, como treinador, sempre fui correto. Epá, eu sou treinador do Canelas, nunca fui expulso. Acho que isto diz muito. Pronto. Indo à tua pergunta, era para falar um bocadinho do contexto. O contexto do Canelas, a nível de equipa técnica, não há um grande orçamento para a equipa técnica. Este é o primeiro ponto. Ok? O segundo ponto, também não há grandes condições para termos mais equipa técnica, porque quer a nível de infraestruturas, situação para trabalhar, não a temos. Uh, isto pode dizer o quê? Que eu, no Praiense e no Loutano, por exemplo, e no Salgueiros, já entrei para 6 jogos, não vou valorizar tanto e acho que não vou passar tanto essa experiência. Tinha muitas mais condições, quer orçamentais, quer estruturais, para ter uma equipa técnica mais vasta e até, não direi de mais qualidade, porque isto é qualidade, mas um bocadinho como um jogador, não é? Eu ir buscar um jogador já de nome, já com provas dadas, ou ir buscar aquele jogador desconhecido e fazer dele igual a este provas dadas. Isto acontece mais equipa técnica. Eu tinha mais condições de lutar e tive condições
para ir buscar equipa técnica que se pudesse dedicar a 100% ao projeto, ser profissional ou ser pago como tal, e neste momento não tenho hipótese. A minha equipa técnica toda trabalha. Okay? Nós treinamos de manhã e toda trabalha, porque são as condições que são. Não vale a pena estar a perguntar se é correto, é o que é, e estamos satisfeitos e agradecemos ao Canelas pela oportunidade que nos está a dar a todos. Ponto. As condições que eles têm, que quiser aceitem. Nós aceitamos de bom grado e conseguimos trabalhar. O que eu tenho na equipa técnica? Sou eu o treinador principal, tenho uma pessoa que levei este ano, que também quer iniciar, que é aqui, eu sou de Viana do Castelo, ela também vai comigo, que no fundo funciona como o meu adjunto e analista, ou seja, é quem me faz as análises do adversário, mas também quem partilha muito comigo os detalhes do jogar, falamos muito sobre o nosso jogar, a estratégia vamos usar para o jogo, ou seja, falamos muito, além de ser o meu analista, é quem fala muito para o jogo, acaba por ser bom, acaba por ser, gostava às vezes que ele pudesse ter alguém que me ajudasse no corte, na análise, tirava-lhe um bocadinho de trabalho, e isto seria se calhar o elemento que eu adjudicaria aqui. Depois tenho outra pessoa que trouxe comigo, que encontrei como estagiário em Salgueiros, trouxe comigo e tem sido muito válido, que no fundo é quem eu gosto de chamar treinador adjunto, vocês possivelmente poderiam chamar um preparador físico, mas eu não gosto de chamar preparador físico porque é a pessoa que me orienta o treino todo. Que me conheceu no Salgueiros, que eu trouxe comigo nos princípios do Canelas e foi ainda cimentando muito mais, e que eu preparo o treino e já deixo entregue a ele e ele orienta-me o treino todo no sentido de o organizar com o resto da equipa técnica, de montar o campo, de o estruturar e de iniciar o treino. Entendes? Aquele adjunto barra que também dá as ativações. Podemos falar desta forma, nós somos de futebol a falar desta forma, porque é assim que se trabalha numa equipa técnica, que além de fazer isto tudo, também me dá ativação, faz este tipo de trabalhos e que também discute connosco sobre quem joga, sobre quem não joga, o nosso jogar, o que viu, o que analisou. Depois tenho um treinador de guarda-redes, okay, que muitas vezes não pode vir por causa do seu trabalho, pode vir muitas vezes, quase sempre, mas uma outra às vezes não pode vir. Tenho uma pessoa que me foi indicada, que estudou na mesma universidade que eu, amigo de amigo, que é um fisiologista, uma capacidade e uma competência enorme, mas vem 2 vezes por semana, e eu tirei aqui um bocadinho do meu dinheiro, porque ele faz um trabalho extraordinário, mas só consigo ter 2 vezes por semana, porque não tenho dinheiro para lhe pagar, porque ele, não é, obviamente, é uma pessoa muito requisitada e até trabalha com seleções nacionais, e, pronto, mas aqui um bocadinho a amizade, do amigo, e tem-me dado uma ajuda tremenda. Isto é a nossa equipa técnica, e este ano consegui, através do treinador do guarda-redes, o irmão dele precisava de um estágio, e tem-nos ajudado bastante. Isto é a nossa equipa técnica do Canelas, existente. Se tu me perguntasses se eu tivesse orçamento, eu se calhar mais que ter mais gente de equipa técnica, se quiser falar do contexto agora, e eu preferia profissionalizar esta gente toda e poder tê-los comigo o dia todo, isto no bom sentido, não é? Podermos não ter que sair do treino a correr para ir trabalhar, podermos ficar para almoçar, para depois debater o treino do dia seguinte, ou seja, isto, depois aqui andamos um bocadinho com telefonemas, com reuniões por Zoom, para preparar o treino do dia a seguir, falar um bocadinho de análise, depois um bocadinho ali lá antes do treino, fala-se um bocadinho, depois um bocadinho no fim, e é um bocadinho isso. Eu, se calhar, mais que adjudicar alguém neste momento, se tivesse um bocadinho mais de hipótese, faria isso, com que eles pudessem estar dedicados a isto a 100%. Acho que isso poderia melhorar, sendo que eu acho que o nosso trabalho tem muita competência, acho que ele melhoraria, pelo menos na sua organização, no seu planeamento, iria melhorar se pudéssemos estar dedicados a 100%. A nível de realmente o que eu sinto realmente de todo o trabalho que fazemos, além do que disse anterior, poderia falar aqui em duas vertentes. Se formos falar deixa-me falar isto desta forma, do trabalho em si, eu gostaria de ter um analista, se podemos chamar um analista, um scouting, um observador, o que quiseres, para só claramente estar dedicado a isto e me libertar e me poder, além das análises do adversário, fazer algo mais. Eu gostava de ter, por vezes,
uns cortes mais individuais, quer da minha própria equipa, entendes? Para Uhum. chamar a jogadores e mostrar-lhes em vídeo que podem melhorar aqui. Ok? O que isto se torna difícil quando tens uma equipa técnica que trabalha, porque eu não posso tirá-los do trabalho deles para estarem a fazer isto. Vamos fazendo algumas coisas, mas para até fazer às vezes vídeos mais individuais sobre o adversário, situações que podemos explorar e que com este contexto que temos, temos ser, que ir ao sumo, e o sumo passa muito pela análise padrão, o que há de padrão coletivo, ok? Passaria por aí. Por outro lado, e porque até pela vertente de o orçamento não ser grande, então sinto, tenho uma equipa técnica muito nova e eu partilho isso com eles. E gostava de, aqui, sem ser uma competência, uma área de competência, uma tarefa, gostava, e no futuro gostava, de ter alguém comigo mais experiente, mais do mundo da bola. Entendo onde eu quero chegar, alguém que já viveu o balneário por dentro, profissional, mas tenha uma capacidade de relação humana, que possa, no fundo, ser um equilíbrio ali ao lado e que nos possa ter aquela palavra. Eh, e sinto às vezes que uma perspectiva simplista, e isto eu não estou a reduzir a quem a possa dar, mas uma perspectiva mais básica. Eu acho que nós que vivemos muito futebol, pensamos muito o jogo, pensamos muito o treino, às vezes acabamos por complicar por pensar tanto o jogo e o treino. E às vezes uma palavra de alguém só, olha, já volto aqui e vou brincar, mas às vezes precisamos de alguém ao nosso lado e dizer assim, tu não viste que aquele gajo está morto? Estás aí preocupado, estamos a fechar aquele espaço, tu ainda não viste que aquele gajo está morto? E às vezes não vemos isto, coisas claras. Dei um exemplo, mas há outros mesmo do dia a dia, mesmo do jogador, olha, tu não vês que ele está com a cabeça em baixo, anda em baixo, e nós preocupados porque ele não está a reagir bem à perda, ou porque ele não está a fechar o espaço, e se calhar está É alguém de verdade. fora com esta capacidade de dizer assim, olha, ele não está a reagir, mas ele tem andado diferente, já reparaste nisso? Ou seja, nós envolvemos, sermos poucos por vezes também, não é? E é isto que eu também acho que quando eu atingir outros patamares acima que me possa permitir isto, acho que eu também vou conseguir delegar muito mais e vou conseguir também ter mais esta capacidade de análise de outros detalhes que são super importantes. Porque eu dizia-te isto no início, ok? E eu antes de treinar o jogador, estou a lidar com o ser humano. E isto é muito importante. Mas às vezes mesmo a leitura de jogo, aquelas coisas que se tinha de leitura antiga, e eu quando digo antiga, eu digo com orgulho, e digo que não, que acho que se olhou para o antigo a dizer, e eu sou um treinador novo, não é? Olha-se muito para a ciência e agora os antigos não prestam. Mentira, pá, eles tinham coisas muito, muito, muito boas e que a gente devia muitas vezes olhar lá para trás, para os Vitas Oliveiras da vida, para os Pedrotos, e eles às vezes ganhavam jogos com situações destas, perceber. Pá, vou dizer isto, que não sei dizer de outra forma, dizer assim, pá, o Ourinho noutra equipa está aqui naquele gajo, ele está a enterrar tudo, e nós hoje em dia olhamos tanto para o coletivo, tanto para o espaço onde explorar, tanto para a dinâmica que tínhamos que fazer e não olhamos para coisas simples como estas. Olha, aquele lateral hoje está morto, ou não está bem, ou está ali o ourinho de outra equipa, carrega ali. Coisas simples como estas, às vezes não utilizamos. E É às verdade. vezes ganha-se jogos com isto. E quando eu te falo de adjudicar alguém à equipa técnica, alguém assim com esta capacidade, estás a ver aquele gajo ponderado ao teu lado, muito experiente, que te pode ter esta palavra, que te pode dar estes feedbacks importantes. Gostava de, no futuro contar com alguém assim. Ok. Mister, chegamos então a parte desta conversa em que eu lhe tenho basicamente perguntas de se prefere isto ou aquilo. Você tem que responder rápido, basicamente, sem justificar muito. Sim, Ou até sem justificar, ok? Penso que é simples, portanto vamos a isso. Construção curta ou longa? curta. 3-4-3 ou 3-5-2? 3-5-2. O que mais foca no treino? Organização ofensiva ou defensiva? Ofensiva. Prefere organização ofensiva ou transição ofensiva? Organização ofensiva. Treino ou jogo? Jogo. Ruben Amorim ou Sérgio Conceição? Ruben Amorim. Simeone ou Ancelotti? Ancelotti. Klopp ou Guardiola? Não posso ser os dois, pois não? O meu Não, jogar não. é uma mistura dos dois. Não, Guardiola. Mister, a pergunta que faço a todos os convidados daqui, de uma forma muito geral, qual é a sua visão do jogo? É a minha visão do jogo.
Essa pergunta é difícil, não é? O pessoal É, costuma responder com. tem tudo um pouco, por isso é que é engraçado perguntar, porque as pessoas associam umas coisas, outras pessoas associam a outra. Então é sempre giro, porque há pessoas que vão ao emocional, depois há outras pessoas que vão mais para o tático. É engraçado. É porque é uma pergunta, claro, obviamente, tem pano para mangas, mas a minha visão do jogo, primeiro, há uma visão no jogo que para mim é clara, e por isso eu te respondi há um bocado. Treino ao jogo, obviamente, eu adoro o treino, mas gosto muito do jogo porque eu gosto da competição, tudo que é competitivo. E a visão que eu vejo do jogo, primeiro, é competitiva, independentemente se ela é mais elaborada, se ela é mais curta ou mais longa das perguntas que tu fizeste, é ser competitivo. A visão que eu tenho do jogo é ser competitivo. A visão que eu não é que já tive, ainda a tenho, mas fui melhorando exatamente para ser competitivo, já fui muito romântico, quando digo romântico, até em demasia, mas isso permitiu-me chegar onde cheguei. Ok? Ou seja, por isso eu tenho uma visão muito emocional do jogo. Eu gosto. Existe um programa da Nike que joga bonito, não é? Porquê é que eu digo isto? Porque eu já fui treinador de joga bonito, ok? E percebi que o joga bonito permitiu-me construir a minha base de treinador, mas neste momento eu não quero jogar bonito. Eu quero jogar bem. E jogar bem é, eh, é conseguir com que os meus jogadores percebam o jogo, essencialmente, e não as posições, e não a minha estrutura tática, percebam o jogo. Se o espaço está por dentro, se o espaço está por fora, se o adversário tem as linhas altas, é sinal que onde é que há espaço, ok? Se eles não te criam pressão, não saem na pressão, tu tens de criar situações para que isso saia uma pressão, ou seja, é esta a visão do jogo. A visão que é isto do jogo do gato e do rato. Ok? E é isto que todos os dias eu trabalho. Obviamente eu trabalho sobre uma estrutura, falámos neste direto, mas a minha visão do jogo é esta. Como é que eu, perante aquilo que eu defendo no futebol, consigo desmontar o adversário? E isto é a coisa mais bonita que eu encontro, por isso é que eu te respondi jogo. Porque mesmo dentro do jogo, por vezes até sou malandro, e confesso aqui, que me apetece muitas vezes, eu apetecia muitas vezes que o jogo, o futebol, de 11, pudesse ser como o de futsal. Que eu pudesse pedir um time-out. Para eu, não, por vezes, não fazer o que já fiz. Eu assumo aqui. Pedir a um guarda-redes que caia, mas não para fazer tempo. Atenção, é diferente. Só para chamar o meu capitão ou dois jogadores importantes, porque li algo no jogo e para mudar alguma coisa. Olha, há este Exato. espaço, vai buscar este espaço, muda esta posição, vamos rebentar com eles. Já fiz isto e sou contra isso. Eu sou contra o antijogo e sou contra estragar o jogo. Eu sou muito, continuo romântico naquilo que quero para o futebol, ou que gostava de ver no futebol, naquilo que é o jogo jogado, não. Estou muito mais competitivo e quero ganhar. Mas quero ganhar desta forma. E a minha visão de jogo é exatamente essa. Eh, Ganhar, ok, podendo controlar e a seguir dominar o jogo. Porque muitas vezes dominamos o jogo, mas não o controlamos. E depois passa por isto tudo. Só que eu sou muito emocional quando falo de futebol e quando penso no jogo. E isso tem sido a minha luta mais interna de, ok, ser emocional, mantenha a tua característica, e foi isso que se trouxe aqui, mas não deixes de ser competitivo e não deixes de ser estratégico. E isto tem sido um caminho porque eu já fui muito emocional, muito cético à minha ideia, quase que nem havia abertura para mais nada, era uma ideia boa ou má, não interessa, e esta adaptação. Quanto ao treinador, aquilo que falando só de jogo, visão de jogo, o que mais me dá prazer. E quando ouço jogadores falar, estas entrevistas também, como estás a fazer, a mim fazem as jogadoras e tudo, o que eu vou gostar no futuro de ouvir é que um jogador, independentemente do que possa dizer de mim, possa ter ganho títulos comigo, é dizer-me assim: eu com 32 ou com 33 anos aprendi mais alguma coisa de futebol com aquele treinador. Esta é a minha visão do jogo. Isso. Obrigado.
Olá, olá. Obrigado por teres assistido o vídeo até ao fim. Se assististe, últimos 5 segundos para o momento publicitário. Se ainda não viste, lancei um novo livro, Roger Ball. O link para a compra está aí na descrição. Ou podem comprar também numa FNAC perto de vocês. Obrigado a todos. Não subscrevam nem metam like no vídeo, também não é preciso.